Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente para a gente trocar uma ideia e para a gente bater um papo. É o seguinte, meus amigos, vocês viram aí que o Neymar foi apresentado ontem oficialmente ao Santos, uma apresentação muito legal, inclusive. Eu gosto muito do Neymar, eu torço para que ele consiga retomar aquele bom futebol dele. Ele mesmo falou que a vinda dele é extremamente importante aqui para sua própria recuperação. Acredito que ele já estreia na próxima quarta-feira. Parece que vai ser já na próxima quarta-feira. Vai vestir a camisa 10, retorna ao Santos. Então, vai ser interessante para nós, até torcedores rivais, a gente observar como que vai ser o Neymar aqui. Porque sempre quando você tem um grande jogador que atuou na Europa e ele tá lá nos 30 e poucos anos, anda um pouco, entre aspas, desacreditado por algumas pessoas e boa parte da grande imprensa. Ah, é o ex-jogador em atividade. Sempre quando ele vem pra cá, é importante a gente observar isso, porque isso pode gerar o efeito de trazer novos jogadores pra cá também, e principalmente desses novos jogadores chegarem e performar bem. E aí os clubes podem mudar a sua postura um pouco e começar a fazer uma engenharia financeira e um projeto esportivo para estar absorvendo esses jogadores. Como é o caso do que o Corinthians fez com o Memphis Depay, como é o caso do que o Santos está fazendo com o Neymar. Tá certo que o Santos e o Neymar ainda têm uma ligação lá nas origens do futebol, ele foi um atleta revelado pelo time da Vila. Mas é importante movimentações como essas, porque pode incentivar e estimular também clubes e jogadores a olhar para o futebol brasileiro como uma via de acesso novamente. E um dos nomes aí que está sendo muito falado, inclusive eu estava assistindo ontem lá o canal do Facincani, ele falou sobre o Firmino no Palmeiras. E eu vi várias páginas também repercutindo sobre a possibilidade do Firmino no Palmeiras. Isso porque o clube ao qual o Firmino pertence hoje parece que já entende que tá chegando o fim do ciclo do jogador. E seria talvez interessante para o mercado brasileiro e até mesmo para o próprio jogador que quer retomar o seu espaço na seleção brasileira, vir para o futebol brasileiro e se destacar novamente. E aí até perguntaram para mim ontem lá no Insta, Neto, o que você acha do Firmino no Palmeiras? Muita gente vai vir com a ladainha de que é caro, muita gente vai vir com a ladainha de que é um ex-jogador em atividade, de que não vira nada. Porém, porque o Palmeiras tem hoje, o Firmino tecnicamente é um jogador muito acima do que o Palmeiras tem hoje. É um ótimo jogador. É um cara que tem passagem na Europa, é um cara que tem passagem em seleção brasileira, é um cara que tem resultados, é um cara que tem gol de título mundial. É um cara que tem todas as características técnicas de carreira para hoje estar vestindo a camisa do Palmeiras e representando o Palmeiras. Só que o que precisa pro Firmino vir pro Palmeiras é um projeto esportivo que o convença. E por que eu tô falando sobre o Neymar? Porque o Neymar, ele vai receber R$1 milhão de salário. Isso daí pro Neymar é dinheiro de pinga. R$1 milhão em salário. Só que além desses R$1 milhão em salário, ele vai receber também 90% dos direitos de imagem dele. 90% o Santos negociou. E eu acredito que ainda tem outras coisas que vai envolver essa engenharia do Santos para trazer o Neymar. E isso daí, né, os direitos de imagem somado a salário, vai passar mais de R$6 milhões. Hoje, o Firmino, ele recebe em torno de R$10 milhões. É um salário alto, considerado muito alto, muito acima da média do futebol brasileiro. Só que, se o Palmeiras elaborar um projeto esportivo, aliado a direitos de imagem, alinhado a Super Mundial de Clubes, ele consegue chegar a valores ali até de 5, 6 milhões ao jogador. Consegue. Ah, Neto, mas vai ter que ceder praticamente todo o direito de imagem do jogador para o jogador? Exatamente, é projeto esportivo. É projeto esportivo. Se você quer um grande nome, se você quer um grande jogador, se você quer um cara que vista a camisa e resolva e performe, é projeto esportivo. É isso que o Santos fez com o Neymar, é o que o Corinthians fez com o Memphis Depay. É isso. É isso. É o que o Flamengo tá negociando com o Jorginho. É isso.
Agora, se vocês me perguntarem se o Palmeiras tem capacidade para fazer isso, se a gestão do Palmeiras tem capacidade, aí já é outra coisa. É mais fácil eu, você, qualquer um de nós esboçar um projeto esportivo, entrar numa call e convencer o jogador do que eles fazerem isso. O Palmeiras é o único time que contrata jogador e ele não vem, como é o caso do Claudinho, e que vende jogador e ele não vai, como é o caso do Rony. É isso. É isso. Lamentavelmente, essa novela não vai me comprar. Eu já tô falando pra vocês aqui prontamente. Esta novela de Firmino no Palmeiras não vai me comprar. E antes de mais nada, pessoal, não deixe de apoiar os nossos amigos, os nossos parceiros aqui, ó, da A2C Promotora. Hoje é sabadão, é aquele dia que o expediente bancário não funciona, mas o pessoal da A2C Promotora, eles estão de prontidão para te atender. Pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser feriado. Tá precisando economizar? Tá precisando de antecipação de fundo de garantia? Tá precisando de algum serviço financeiro que traga economia, que te coloque ali um caixa para você poder fazer os seus investimentos? É só você conversar com o pessoal da A2C Promotora, que eu estou colocando um link fixado nos comentários. Quer economizar energia? Neto, minha conta de energia tá vindo muito caro, mais de R$200, mais de 250, 300, 400 reais da sua residência ou da sua empresa. A A2C Promotora também tem um serviço que permite você economizar de 10 a 15% todos os meses na conta de energia da sua residência. Detalhe, adesão gratuita, você não vai pagar nada. É um serviço inovador que atende algumas regiões em questão de área de cobertura. Então é só você acessar o link que está fixado e o que você precisar, pode conversar lá com o pessoal para consultar se a sua região aí é atendida por esse serviço e você economizar na energia elétrica, tá bom? Precisou de antecipação de fundo de garantia, eles também têm essa opção gratuita, tá? Não tem pegadinha. É só clicar aí, A2C Promotora. Tamo junto. Por falar em mercado do futebol, ontem uma das perguntas mais feitas ali na caixinha de perguntas que eu abri no Instagram foi em relação à negociação do Flamengo com o Everton, lá da Inglaterra, em relação ao Alcaraz. Alcaraz, que fez uma boa partida pelo Campeonato Carioca, foi elogiado pelo técnico Felipe Luiz e de repente, algumas horas depois, o cara simplesmente é emprestado / vendido para o Everton. E muita gente perguntando o que você achou. Uns saíram contra a venda do jogador, outros saíram a favor. O público lá da torcida flamenguista acabou se dividindo um pouco. Ontem eu tava até fazendo aqui uma correria, ajudando meu pai, minha mãe, numas coisas aqui. E aí, o Fábio, um colega lá do Instagram, ele mandou mensagem pra mim. Neto, escuta meus áudios. Neto, olha meus áudios. Só que na hora que ele mandou essas mensagens, eu tava na estrada. Porque a gente fez uma correria aqui pela região, eu tava dirigindo. Então eu acabei escutando os áudios dele, era mais de 10 horas da noite. Até mandei mensagem pra ele, eu falei assim, pô, Fabião, acabei escutando tarde seus áudios, né? Mas os áudios dele foi justamente trazendo detalhes dessa negociação, porque ele havia conversado com o Vene Casagrande, que é o jornalista, sobre os detalhes que motivaram essa negociação. Então, quando ele mandou o áudio pra mim, ele até falou assim, ó, usa a informação aí da forma que você quiser, cara, tá aí pra você e tal. Só que aí, como eu eu fui ouvir o áudio mais de 10 horas da noite, as informações elas já tinham saído já, né? As informações e os motivos da venda. Inclusive, o Flamengo fez uma nota oficial falando o motivo dessa venda, depois de uma avaliação técnica do diretor de futebol, junto com o técnico do Flamengo. Eles decidiram que seria melhor a venda, que ele não teria o espaço e o protagonismo necessário. Inclusive, o site do Flamengo saiu até do ar pelo número de acessos que foi com a repercussão e a notícia da venda do Alcaraz. Depois de todas essas repercussões e várias perguntas lá no Insta, e aí, você acha que foi uma boa venda? Você acha que foi uma venda ruim e tal? A princípio, pessoal, a priori, eu estava achando que a negociação do Alcaraz, ela tivesse sido ruim. Mas depois que eu escutei todos os lados da história, eu comecei a entender. Em primeiro lugar, eles avaliaram que o valor pago pelo atleta foi um valor muito acima daquilo do que realmente o atleta vale. Muita gente não vai colocar isso nos portais de notícia, não vai afirmar isso, porque parece que meio que descredibiliza o cara.
mas a realidade é essa. Foi um valor muito acima da média. Foi uma contratação feita para tentar ali, né, achar um Thiago Almada. Tipo o que aconteceu ali no Botafogo. Outra coisa que eles avaliaram foi a disponibilidade financeira para contratações. O Flamengo tem um projeto esportivo de trazer ainda mais um atacante, de trazer zagueiro, de trazer volante, e inclusive nomes que são bem conhecidos, como por exemplo o Jorginho, que não vai ser um salário barato. Então a ideia do Flamengo é fazer aquela limpeza financeira no fluxo de caixa para ter a disponibilidade salarial de ir em busca com mais agressividade no mercado de atletas ali que tenham um salário maior e sejam mais bem aproveitados. Se encaixem mais no modelo tático e técnico proposto pela equipe. Então eles também quiseram fazer esse fluxo. E além disso, eles tiveram a oportunidade de vender o Alcaraz pelo mesmo valor que compraram, só que com uma variação monetária onde ainda eles conseguiram uma gordurinha de vantagem. Então, provavelmente, no final das contas, vai ter um lucrinho ainda em cima da venda dele. Pouco, muito pouco. Um lucrinho pouco, porque a gente teve uma valorização das moedas estrangeiras frente a um declínio do real. Agora tá... As moedas estrangeiras estão começando a cair um pouquinho novamente, mas mesmo assim, na operação no fluxo teve uma pequena vantagem financeira. Muita gente especulou-se, né? Por que fez um empréstimo? Na verdade, o empréstimo, ele só aconteceu para não acontecer aquilo que aconteceu na negociação do Rony com o Qatar. Lembra que eu falei para vocês que não ia dar tempo de inscrever o atleta, que a janela ia fechar, que tinha ainda toda a burocracia, toda a papelada para assinar? E isso poderia melar a negociação do Rony? Então, o Flamengo optou de fazer um empréstimo justamente porque a burocracia do empréstimo ela é muito menor e você consegue fazer ela de maneira mais ágil e mais rápida do que a burocracia de uma venda. Então é por isso que o Flamengo fez um empréstimo condicionando a uma venda que atinja as metas. E a meta é ridícula. Acho que é uma meta de 6 ou 8 jogos. A partir do momento que ele entrou em 6 ou 8 jogos, meta batida, obrigação de venda. É por isso que foi um empréstimo. Se tivesse mais tempo para poder a negociação, se a janela, né, se as janelas não fossem fechar e tudo mais, eles teriam feito a venda já em imediato. Simples assim, foi por esse motivo. Observando todo o contexto e vendo que o jogador poderia ter uma desvalorização progressiva dentro do elenco do Flamengo, na próxima temporada, eu acho que foi uma boa decisão. Acho que foi uma boa decisão. E assim, o Boto aí, os caras foram bem rato de mercado, né? Em fazer em ter essa ideia de, opa, vamos colocar um empréstimo porque a burocracia é mais rápida. E aí a gente condiciona uma venda obrigatória em cima de uma meta ali facilmente de ser cumprida. Então vamos fazer isso. Eles fizeram o documento, foi rápido, foi ágil a transferência, porque não tem tanta burocracia, e pronto. O jogador já vai se encaminhar para lá, inclusive nem vai para a Supercopa. O que o Palmeiras devia ter feito com o Rony, né? Na negociação lá com o Qatar. Ah, não vai dar tempo, não? Então tá, vamos fazer um empréstimo condicionado a uma venda obrigatória se o Rony chegar lá e jogar 5 jogos. Pronto, vai embora. Acabou. Isso mostra uma sagacidade por parte do núcleo de negociação. Tomaram a decisão inesperada, alguns torcedores a favor, outros contra, meio que se dividiram, mas é aquele negócio. Lá na frente, a gente vai saber. Porque lá na frente, se o Alcaraz destruir na Inglaterra, jogar sublimemente, o pessoal vai falar assim, aí ó, tá vendo? O Flamengo fez besteira. Se o Alcaraz flopar na Europa e daqui a um ano estiver sendo emprestado para um time de segunda, terceira prateleira de algum outro país europeu, a galera vai falar assim, ó, tá vendo? O Flamengo tava certo. É meio difícil a gente falar assim, pô, foi uma negociação boa, foi uma negociação ruim. Não dá para entender muito bem ainda. Mas, no fim das contas, depois da gente observar todo o escopo da negociação, parece que foi uma boa venda. Uma boa venda. Parece que foi uma boa venda, tá bom? E ainda ganharam uma gordurinha de lucro aí fazendo isso. Tudo bem que esse dinheiro não vai vir imediato porque é um empréstimo inicialmente. Mas depois
o Flamengo vai recuperar um caixa que, na visão deles, foi perdido pela gestão passada, onde colocaram dinheiro de forma emocionada nesse jogador. O jogador é bom? Cara, é um bom jogador, é um garoto que tem muito potencial para se desenvolver, só que pelo preço que ele foi comprado, mais de 110, né? Mais de 110 milhões. Vamos lá, né? É um jogador que precisava chegar, vestir a camisa e já entregar resultado. Mas não, ele precisa passar por um processo de amadurecimento e lapidação ainda. O Palmeiras estaria interessado agora no zagueiro Vitão do Internacional. Aquele mesmo que o Flamengo tá de olho. Inclusive o Fábio falou pra mim que uma das intenções de aproveitar esse dinheiro aí é não só na negociação do Jorginho, mas também tentar uma negociação ali com o Vitão, que é o zagueiro do Inter. E o Palmeiras, voilá, tá interessado no jogador agora também. Notícia saiu agora pela manhã. Sinceramente, é zagueiro do Vitória, é o Vitão do Internacional. É uns nomes que são especulados no Palmeiras que não faz sentido. Aí você fala assim, ah, mas o Flamengo também tá com interesse nele. Ah, sim, mas o Flamengo tem o Danilo, que tá chegando pra atuar de zagueiro. Tem o Léo Ortiz, que é um excelente zagueiro. Tem o Léo Pereira. Enfim. Pra eles, vai ser uma complementação. Agora, pra nós, a nossa complementação tá na base. Nossa complementação tá na base. Nossa complementação já tá sendo escalada nos jogos. A gente não precisa do Vitão. Pra que gastar dinheiro? Primeiro, com um jogador que... Galera, tecnicamente eu nem considero ele lá aquelas coisas. Tá? O Flamengo tá tentando ele aí na negociação, mas tem uma dívida lá com o Inter. O Palmeiras também tem uma dívida com o Inter. Então tá tentando condicionar algumas negociações, mas o Inter não quer. O Inter tá querendo compensação financeira de todo mundo. Aí é fácil. Tá parecendo garageiro, né? Garageiro, além de pagar um valor lá embaixo no seu carro, que é a compensação financeira em cima do dele, vendendo dele mais caro do que realmente vale, do que tá na tabela FIP. Ele paga no seu menos da tabela FIP. E o dele vale mais do que a tabela FIP. É mais ou menos isso que o Inter tá fazendo, né? Só que a diferença é que o Inter tem algumas dívidas alienadas aí a certos jogadores com essas equipes. E passa vergonha no mercado. O Flamengo parece que vai insistir no Vitão. Agora a notícia é que o Palmeiras também tá querendo o Vitão. Furada, tá? As notícias que saem do Palmeiras, o Palmeiras é tipo uma clínica. O Palmeiras parece uma clínica popular. Consulta todos os dias, consulta todo mundo e não traz ninguém. Foda. Fica nas opiniões aí, o que vocês acham a respeito disso. Tamo junto, bom sabadão pra todo mundo, até mais, valeu.